Olá, queridos. Sou Carlos Ribeiro e hoje eu quero gravar esse vídeo porque eu vejo muitas pessoas mesmo na mídia, e muitas delas são formadoras de opiniões, muitas delas mesmo. E hoje nós temos muitas pessoas, muitas mesmas, utilizando aí os meios de comunicação, principalmente hoje aí a internet, para formular as suas opiniões, os seus conceitos acerca de muitas coisas. E a minha preocupação maior é que a maioria dos formadores de opiniões, eles não querem formar uma opinião para o bem-estar coletivo. Eles não querem formar uma opinião para o bem-estar social. Eles querem formar uma opinião baseada no que eles pensam, no que eles acham, no que eles querem para eles. E eu tenho me preocupado muito com esses formadores de opiniões, porque o formador de opinião é o sujeito que vai arrastar pessoas para ele. É igual uma religião. Então, muito cuidado, muito cuidado. Eu peço a você que é formador de opinião, principalmente você que é irmão em Cristo, você que é pastor, quero chamar você para você tomar muito cuidado na hora de você expor as suas opiniões, formar opiniões, que ela não esteja assim, recheada de sentimento muito próprio, sentimento muito do eu, ok? Então hoje eu gostaria de falar, na verdade eu quero falar, na verdade eu vou falar sobre o grande problema que nós estamos vivendo hoje, que é o problema da alienação. Então, alienação, o termo alienação, ele é muito amplo, e além do conhecimento que eu tenho um pouco sobre alienação, eu dei uma boa pesquisada em algumas coisas, e não que eu vou falar baseado nelas também, que senão eu vou virar um papagaio, e eu já falo sobre isso. Então eu vou falar de alienação e eu sou cara alienado. E é o que nós estamos vendo hoje, um monte de alienados falando de alienação. Então nós temos alienação mental. A alienação mental ela é provocada por uma doença psíquica, então o sujeito fica com a mente alienada. Nós temos alienação intelectual, o sujeito intelectualmente alienado. Nós temos aí uma alienação emocional, e ela acontece por vários fatores, mas como não é o tipo de alienação que eu quero falar, eu não vou discutir isso, eu quero passar para você. Alienação social, já vou voltar nela. Alienação filosófica, uma que eu gosto muito de estudar é o Karl Marx. Alienação cultural, alienação de uma cultura. Alienação econômica, alienação política e alienação religiosa. Eu quero falar hoje especificamente sobre alienação política, mas falar um pouquinho para introduzir a alienação social. A alienação social ela acontece de duas maneiras. Primeiro, o sujeito se aliena da sociedade, ele se isola da sociedade, das informações, dos acontecimentos da sociedade. Ele se isola. E existe os alienados que são a sociedade aliena eles. A sociedade exclui eles. Então eles tornam alienados porque a sociedade os alienou. Sou alienado social. E alienação política? A alienação política ela ocorre tanto por parte da sociedade como parte dos próprios políticos. E eu percebo aqui a quantidade de alienados simplesmente porque ele é mais ou menos, o sujeito tem uma dívida com o político. Por exemplo, o que nós temos no Brasil é bolsa para tudo. Por gentileza, não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva.
Bolsa Família, Bolsa Vale Gás, auxílio reclusão. Então o que nós temos? Uma alienação política, uma alienação social, uma parte da sociedade alienada pelo fato de achar, pelo fato de pensar que está preso à política, está preso a um político, a um projeto de lei, e ele é beneficiário daquilo. Então eu sou beneficiário da Bolsa Família, isso me ajuda muito, o Vale Gás, etc. Então eu me alieno àquilo. Isso é muita pobreza mental. Temos aí a questão do auxílio reclusão. Seria mais ou menos assim, eu vou contar a historinha para você. A mulher manda uma carta para o marido, está lá na cadeia. E o teor da carta é o seguinte: meu amor, coisa aqui fora não está boa não. Falta de emprego, 14 milhões de desempregados no Brasil. A situação está feia, mas a gente tem aquele auxíliozinho reclusão, 900 e pouquinho, quase 1.000. A gente não paga aluguel, mora aqui com a mãe, a gente vai. Nós estamos bem aqui, ó, eu e os filhos estão tranquilos, então fica aí de boa, tá comendo, bebendo, só que não apronte não para você ter algumas regalias e a gente vai levar. Isso é alienação. Alienação política. Outra coisa que está acontecendo, que está me deixando decepcionado com a política, é porque cada partido, cada indivíduo, ele quer defender o seu quadradinho. É uma ridicularidade que não tem tamanho. É uma alienação que não tem... Cada um deve, o que eu estou ouvindo, o que eu estou escutando é isso. Um defende a classe dos trabalhadores, o outro defende a classe dos empresários, o outro defende os católicos, o outro defende os evangélicos, o outro defende os gays, e cada um querendo defender o seu quadrado. E o país na lama. E o país na lama. E o país atravessando a pior crise política e moral. Eu vou fazer 50 anos. Em novembro vou fazer 50 anos, 5.0. E já vivenciei algumas coisas, mas este eu não tinha visto. Uma crise política e moral que eu nunca tinha visto. E aí cada um preocupado em defender o seu quadrado. Então eu gostaria muito que esse vídeo pudesse ser visto, ouvido pelas pessoas, e pelo amor de Deus, pelo amor à nação brasileira, tem como vocês pararem de defender o quadradinho de vocês e pelo menos uma vez se unirem para tirar o Brasil dessa lama, para tirar o país dessa crise? Tem como vocês deixarem de lado as ideologias políticas? Tem como vocês colocarem de ladinho as ideologias religiosas? Tem como vocês colocarem de lado as diferenças culturais? Tem como vocês deixarem de lado essa briguinha por homofobia, não homofobia? Tem como vocês pararem com isso e concentrar na crise que se instalou no Brasil? De todos se unirem. Depois, se vocês quiserem se matarem, se matem. Se unirem agora no único propósito: tirar o Brasil desse caos, porque os brasileiros, com todas essas dificuldades, não merecem estar na situação que estão, porque o Brasil é um país rico. É só pesquisar o Brasil. Eu convido vocês, eu desafio vocês a verificarem
as entrevistas, os vídeos que tem aí do doutor Enéas. Aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando de esquerda, não estou falando de direita, de centro, centro-direita, centro-esquerda, não. Eu não estou falando disso, não se trata disso, se trata de tirar o Brasil dessa situação. E o Enéas, há muito tempo atrás, ele falava disso, que o Brasil é um país rico, um país que tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro. Dá uma olhada nos minérios que tem no Brasil. O Brasil tem dinheiro, mas a corrupção, o Brasil é um país que a corrupção chegou a ser cultural. Que o problema da corrupção do Brasil é um problema cultural. Não é os políticos parlamentares que roubam, não, que são alienados. Começa desde lá de baixo, de pequeno, quando os pais ensinam os filhos a mentirem porque faltaram aula. Começa ali, é assim que funciona. Então, a corrupção no Brasil virou uma questão de cultura. Então, está na hora de essas diferenças, essas briguinhas serem colocadas de lado e concentrar na situação em que o Brasil se encontra hoje. Pelo amor de Deus, vocês vão achar muitos bodes expiatórios, muitos bodes para levar a culpa, ou seja, culpado vai levar a culpa, existem muito. Então está na hora de concentrar em tirar o país da lama. E aí as discussões se vai, direita, esquerda, centro, PT, PMDB, blá, 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 e virou essa confusão. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa, e eu lembro perfeitamente, e eu quero... as pessoas comentam muito isso aí, que no governo Lula as coisas estavam boas. 2 mandatos, depois veio a Dilma, primeiro mandato mais ou menos, depois desandou, e aí vira aquela briga. E essa briga é exatamente por causa da alienação política. Alienação política. Abram a mente. Primeiro porque nós temos hoje uma mídia mentirosa. Uma mídia que as suas informações são distorcidas. As informações da mídia elas são distorcidas de acordo com seu interesse financeiro ou interesse de audiência. Então, em nome da audiência, a mídia vende a alma até pro diabo. É uma mídia mentirosa, as informações distorcidas. Tome muito cuidado. Use um pouco mais a mente, a cabeça, o intelecto do que a emoção. Então eu lembro perfeitamente, quero chamar a tua atenção, nem sempre crédito é dinheiro. Eu não sou um economista, não estudei ciência política, minha formação é a área do direito e a área da educação. E tenho aqui uma pós em sociologia e uma pós em filosofia. Mas não precisa ser um perito para entender um pouco de tudo isso. Então, nem sempre crédito é dinheiro. Então, percebam você, no governo Lula, tem isso aqui, no governo Lula, as pessoas dizem, os pobres, classe pobre saltou para a classe média saltou para a classe alta. E você escutava e escuta sempre essa mesma conversa. No governo Lula, o pobre passou a comer churrasco todo final de semana. Então tá, quando eu falo de alienação, vocês não acreditam. O que acontece? Na época do governo Lula se tinha crédito. Aí o que aconteceu? Os empresários, os bancos. E aqui eu vou falar para você onde está a alienação.
Eu vou falar de mim, vou falar da minha família, para você ter uma ideia. A minha esposa ganhava um salário mínimo, 900 e poucos, o salário do Paraná, 900 e pouco, não chegava a mil reais. Tranquilo. Imagina, uma pessoa que ganha um salário mínimo, mais de um salário mínimo, 900 e pouquinho, e ela era cliente de um determinado banco, não vou citar o nome do banco, e chama a atenção. Então, ela tinha uma pessoa ganhando 900 e uns quebrados, ela tinha de crédito 12 mil para autos, ou seja, um crédito de 12 mil para aquisição de automóveis. Ela tinha um crédito de 5 mil reais no cartão de crédito, tá? E ela tinha um crédito de 3 mil reais no cheque especial. Então, uma pessoa ganhando um salário mínimo com um crédito de 12 para a compra de veículo, 5 no cartão de crédito, 17, 3 no cheque especial, 20 mil. Aí o que acontece? As pessoas tinham crédito. Aí o que acontece? Um sujeito que ganhava 1.000 reais ia numa agência de veículo e financiava um veículo usado ou um veículo novo, sem nenhum problema, sem declaração de renda, sem nada. Eu digo isso com conhecimento de causa. Eu trabalhava no escritório de advocacia e todos são sabedores que muitos escritórios de advocacia em determinado período no Brasil, sujeitos ficaram ricos de tanto fazer revisional de contratos. Então, não precisava de declarar renda. O sujeito chegava lá e saía de carro. Vocês lembram disso? E falou, não, fulano comprou um carro novo, ou fulano comprou uma moto zero, ou fulano comprou o carro dele do sonho financiado, 36, 46, 76. Mas ele não tinha dinheiro, ele tinha crédito. Então, olha a alienação, olha como que o sujeito faz. O sujeito cria um negócio e aliena a sociedade. E a sociedade pensa que ele foi uma pessoa boa. E aí o que acontece? Eu, naquela época, sem nenhuma expressão, eu sou pouco conhecido, e eu falava algumas palestras, e principalmente eu pregando, eu falava, gente, o Brasil vai entrar num colapso financeiro, porque chega uma hora que a economia brasileira não vai sustentar tanto crédito. Não tem dinheiro, tem crédito, as pessoas tinham crédito. E as pessoas diziam que não. E vocês lembram quando houve a crise em 2009 nos Estados Unidos, a crise no setor imobiliário, lembram disso? No Brasil estava bom, aí o Lula, a Dilma diziam, não esquenta a cabeça, pode comprar a tua geladeira, compra o teu carro. Mas o sujeito não tinha dinheiro para comprar a geladeira à vista, ele não tinha dinheiro para comprar o carro à vista, mas ele tinha crédito e ele comprava no crédito. Resultado, termina o governo Lula, o último mandato dele, entra a Dilma, as coisas já começou a ficar ruim, as coisas foram descambando. Por quê? Porque ao invés de desacelerar a economia, eles aceleraram cada vez mais e as pessoas só comprando. Então todo dia churrasco, todo final de semana churrasco. Eu pergunto, qual que você prefere? Comer churrasco a cada 15 dias e ter paz, ou comer churrasco todo dia e viver endividado? Entendeu? Aí, o mandato da Dilma, segundo, a coisa ficou feia. Aí agora é fora Temer, é fora não sei quem mais. Aí eu vou fazer uma pergunta para você e seja sincero. Faça você e depois coloca aqui embaixo, eu te desafio. Faça você uma pesquisa e coloca aqui embaixo. Você, não importa direita, você esquerda, defensor de PT, de Lula, não importa. Faça uma pesquisa e coloca aqui embaixo.
Quanto% da população brasileira está endividada? Coloca aí a porcentagem. E você vai falar, isso é fácil, porque está todo mundo endividado. Imagina 14 milhões de brasileiros desempregados. Então faça. Aí eu quero que você não esqueça de colocar aí algo importantíssimo, que é: quando foi que ele entrou em dívida? Dívida do brasileiro não é dívida recente, é dívida antiga. Dívida antiga. Aí você já percebe como funciona. Dívida do brasileiro é dívida antiga. Então o problema não é o Temer. O problema é o sistema que está corrompido e precisa que aconteça alguma coisa. Então, são dívidas antigas. E eu quero dizer para você, eu trabalhei muitos anos no Brasil com revisional de contrato bancário. A quantidade de pessoas que chegava no escritório que eu trabalhava, depois eu montei o meu próprio escritório, que chegava lá entregando o carro de graça, dizendo assim: pelo amor de Deus, toma o meu carro, fica com esse carro, eu não durmo mais, eu não aguento pagar as prestações do carro. Por quê? Porque ele não tinha dinheiro, gente, ele tinha crédito. Então acorde, Brasil, acorde. No governo do Lula, pobre não tinha dinheiro, pobre tinha crédito, pobre tinha, como minha esposa, tá? Ganhei um salário mínimo, com crédito 12 mil, comprar veículo, com crédito 5 mil, cartão de crédito 3 mil no cheque especial. O que você imagina? O que aconteceu com a coitada? Ficou endividada por quê? Que queria comer churrasco também, com todos os pobres, que os outros falam, os alienados, falam aí, ficou endividado, ficou devendo, até hoje está pagando conta. Não é conta de agora, conta antiga. A conta de 2010, 2011. E não é só ela, não. São muitos brasileiros que estão com dívida aí desde 2009, 2010, quando a coisa estava, entre aspas, boa. Alienação social, alienação política. Então acorda, Brasil. Não precisa fazer essa quebradeira toda que você está fazendo. Isso não é patriotismo, isso não é amar a pátria. Isso é vandalismo, isso é bandidagem. Sabe o que você tem que fazer? 2018. 2018, porque a Constituição brasileira nos deu o poder de eleger através do nosso voto. Então nós votamos no sujeito, é como dar uma procuração para ele nos representar, ou seja, na esfera municipal, estadual ou federal. Deputado, Congresso Nacional, presidente, senador. Então, nós votamos, então nós temos o poder de decisão, porque nós podemos votar. Então não precisa quebrar nada, fazer essa badernagem, essa bandidagem que estão fazendo no Brasil. Vamos chegar no 2018, não está longe não, vamos aguentar, vamos. O brasileiro é muito bom, o brasileiro suporta, vamos suportar, vamos gemer. Em 2018, vamos colocar toda essa cambada fora, no voto limpo, ok? Não seja um alienado social, não seja um alienado político, e para com essa brigaceira de um para o outro, ficar defendendo seu quadradinho, das diferenças, não importa que diferença seja. Tire o Brasil dessa lama. Muito obrigado.